Olá, amigos. Hoje, Filosofando Yoga vem tratar de um assunto muito caro para mim, que é a relação de guru-discípulo, que é tão discutida. A gente vê pessoas falando sobre isso, alguns criticando a necessidade de guru dentro da prática de yoga, dentro de outras filosofias da Índia, e como deveria ser essa relação e como não deveria ser essa relação. Então, eu vim aqui partilhar com vocês a minha experiência, porque eu fui iniciada em 2014 numa linhagem antiga da Hatha Yoga, que é a Nati Panth, também chamado por alguns como Nati Sampradaya, embora esse termo Sampradaya seja mais ligado a outras linhas mais ortodoxas. E o Nati Panth, o meu mestre Yogi Surajnath, que vem da linha de Goraknath, Matsyendranath, que foram os primeiros Hatha Yogis mais conhecidos, divulgadores da Hatha Yoga na Índia, nos séculos 11 e 12. E eu tenho visto muito nas redes sociais aí de grupos que praticantes de yoga, professores de yoga, muitas críticas à questão de ter um guru, até porque muitas vezes essas iniciações não acontecem mais nas linhas contemporâneas, né? Você aprende diretamente de cursos que vieram de mestres contemporâneos da Hatha Yoga contemporânea, moderna, sem essa prática de iniciação, que era original de qualquer linha de prática de yoga muito antiga, né? Bem antiga. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é um pouco sobre essa ideia de que mestre, o que é um guru, né? O que é um mestre espiritual? O que é essa pessoa? O que significa na vida de um discípulo? Quando você aceita uma pessoa para ser um orientador seu dentro das técnicas e práticas do yoga. O que eu posso dizer é que muita coisa foi muito esclarecida para mim, porque eu vim de outras tradições, eu conheci outras tradições ortodoxas em que a gente se prostrava diante de um mestre, né? A gente reverenciava, deitava no chão, tinha que tocar os pés de um mestre daquela sampradaya, daquela linhagem. E meu mestre, uma das coisas que ele deixou claro para mim é que ele não queria nunca esse tipo de atitude vindo da minha parte, que muitos interpretam que seria tipo de uma humildade do discípulo em relação à autoridade do guru. Ele deixou claro que ele não queria que eu abaixasse, tocasse seus pés, que colocasse a cabeça sobre os seus pés, que fizesse esse tipo de reverência a ele, porque o verdadeiro mestre, ele olha de igual para igual com o seu discípulo, porque ele entende que essa consciência e esse desenvolvimento que ele atingiu, né, da sua consciência, de expansão da sua consciência, de claridade, de lucidez, também existe no discípulo. Então, o discípulo não está um grau abaixo dele, um degrau abaixo dele, ele não tem que estar num degrau acima, ele não tem que sentar numa cadeira especial, ele não tem que estar numa altura mais elevada e o discípulo embaixo, ele não tem que pedir para que o discípulo toque os pés ou faça o que ele quiser, a hora que ele quiser, não é assim. Essa submissão, né, que foi praticamente revestida de uma ideia de submissão natural ou de reverência, ou atitude de humildade do discípulo, isso nunca teve realmente uma verdade nisso, uma verdade, mas sim veio de linhas mais autoritárias, vieram com essa imposição de que deveria ser assim, de submissão. Isso é um ato de submissão e não de humildade. Isso meu guru deixou claro para mim logo no princípio, antes de eu receber a iniciação, ele me explicou, eu perguntei sobre isso, né? Se eu deveria reverenciá-lo assim, se eu deveria me curvar, como eu deveria ser a minha relação com ele. Inclusive, eu quis, logo quando eu conheci, quis tocar nele, quis dar um abraço, ele não quis, né? Refutou meu abraço, depois ele me explicou por quê, porque eu ainda não era discípula dele, até então eu era uma pessoa conhecendo o conteúdo de conhecimento do Nati Panth, de Goraknath, dos ensinamentos da Hatha Yoga, do processo iniciático. Eu ainda não tinha me iniciado, depois que eu me iniciei ele me deu um abraço. Então ele manteve essa distância por respeito, e ele nunca quis que eu abaixasse ou tocasse os pés dele, ou ele nunca sentou numa cadeira mais alta e me fez sentar abaixo. Ele nunca teve esses tipos de procedimento.
e ele completamente contra isso. Krishnamurti também falava muito, né, Jiddu Krishnamurti falava muito sobre isso também, dessa submissão, né, discípulos com mestres. E a gente sabe também que durante muito tempo houveram abusos, né, de gurus em relação a discípulos, a gente sabe isso. O abuso exatamente por causa dessa autoridade. Quando uma pessoa se sente na autoridade, tendo autoridade sobre o outro, e o outro se submete, pode acontecer essas coisas, porque em dado momento acaba se confundindo esse sentimento de devoção, né, por um mestre, e acaba-se a pessoa se colocando à disposição de fazer tudo o que o outro quer. Então, eu acho que as críticas que a gente vê por aí, elas procedem no sentido de que houveram muitos abusos, e ainda existem esses abusos acontecendo na forma dessa relação de discípulo e mestre. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente aceita a autoridade de uma pessoa na nossa vida como um orientador, que ser um orientador é apenas alguém que vai lhe guiar num processo de técnicas para que você encontre dentro de você a sua mestria, a sua realeza, Raja Yoga, a sua divindade, né? O seu aprofundamento, a expansão da sua consciência, a liberdade dos seus condicionamentos. Ele é apenas uma pessoa que está lhe dando a técnica, que está lhe orientando porque ele já conseguiu chegar em um ponto mais avançado, na qual ele está no estado mais livre, ele pode talvez desfazer as suas dúvidas ou te colocar de encontro a você mesmo, e não é uma pessoa que tenha algo a mais que você. Essa igualdade de visão, né, entre mestre e discípulo é importante. Antes que você aceite alguém na sua vida, entenda que essa pessoa, ela não está lhe dando nada que você já não tenha dentro de você. Ela está apenas lhe orientando para que você chegue a um ponto de perfeição maior, de polimento interno, né? De percepção melhor, de lucidez. Eu falo que iluminação é sinônimo de lucidez, de claridade. E isso não passa por atitudes em qual a pessoa é submetida a humilhações, ou ela é colocada numa posição abaixo do outro, numa condição de submissão. Esse é o alerta. Uma pessoa que colocar um degrau a mais para falar com você, ela não é digna da sua confiança, tá? Beijos no coração. Vamos estabelecer relacionamentos que sejam sempre na vida de liberdade, de respeito e de igualdade. Esse é o caminho. Beijos no coração.